Você já se pegou pensando sobre o que significa envelhecer de verdade? Não apenas o cabelo branco ou as rugas, mas o que acontece quando a vida nos coloca em situações que nunca imaginamos. Eu, aos 77 anos, acabei de passar 2 meses em uma casa de repouso e preciso te dizer, minha gente, foi uma experiência que virou meu mundo de cabeça para baixo. Antes, eu via esses lugares como algo distante, talvez para os outros, nunca para mim. Mas um tropeço infeliz e uma recuperação necessária me levaram para lá. E o que eu encontrei? Bem, não era o que eu esperava. Foi um misto de tristeza, solidão e, paradoxalmente, uma clareza imensa. A dor de ver pessoas que perderam a capacidade de decidir por si mesmas, a monotonia de dias que se arrastam sem propósito, a dependência em cada pequena tarefa. É uma realidade que muitos de nós preferimos não encarar, mas ela existe. E foi lá, em meio a essa rotina, que eu descobri algumas verdades profundas sobre a vida, a saúde e o que realmente importa à medida que envelhecemos. Não são segredos complicados, mas sim lições valiosas que todos nós, que já passamos dos 60 ou que estamos a caminho, deveríamos conhecer. Neste vídeo, vou compartilhar as 5 lições essenciais que aprendi durante esses 2 meses. Não são apenas dicas, mas insights profundos que me fizeram repensar como eu quero viver o resto da minha vida. Você vai descobrir como pequenas atitudes diárias podem fazer uma diferença gigantesca na sua autonomia, na sua alegria e na sua saúde mental e física. Assista até o fim, pois tem algo que aprendi lá que vai realmente te surpreender e, quem sabe, mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Então, minha gente, vamos direto à primeira grande lição que a casa de repouso me ensinou. E ela é mais simples do que você imagina, mas incrivelmente poderosa. A importância de nunca parar de se mover. Lá dentro, eu vi de tudo. Pessoas que, mesmo com dores e dificuldades, se esforçavam para dar alguns passos, para ir até a janela, para levantar da cadeira e se sentar novamente. E do outro lado, via aqueles que, por comodidade ou por já terem se entregado à situação, passavam a maior parte do tempo deitados ou sentados, esperando que tudo fosse feito por eles. A diferença entre esses 2 grupos era abismal, não só na capacidade física, mas na própria luz dos olhos. É impressionante como o corpo se adapta. Se você usa, ele tenta manter. Se você não usa, ele desiste. Eu presenciei casos de pessoas que chegaram lá andando, com certa dificuldade, mas andando. E depois de algumas semanas sem estímulo, sem o hábito de se levantar para buscar um copo d'água ou para ir ao banheiro por conta própria, elas perderam essa capacidade. Seus músculos atrofiaram, o equilíbrio se foi e a dependência se instalou de forma brutal. Para mim, foi um alerta estrondoso. Mesmo com a fisioterapia que eu estava fazendo para me recuperar do meu tropeço, eu percebi que a verdadeira chave não estava só nos exercícios programados, mas na intenção diária de não se deixar parar. Pense bem. Você não precisa correr uma maratona ou levantar pesos pesados. Pequenas coisas já fazem uma diferença enorme. Que tal se levantar a cada hora para esticar as pernas e andar um pouco pela casa? Em vez de pedir para alguém pegar algo que está um pouco mais longe, vá você mesmo. Se mora em prédio, use as escadas sempre que possível, mesmo que seja só um lance. Caminhe no seu quintal, no parque perto de casa. Dance um pouco ouvindo uma música que você gosta. O importante é ativar o corpo. É o nosso templo e precisa de manutenção constante. Eu vi idosos lá que tinham todas as condições físicas, mas simplesmente escolheram não se mover. E essa escolha teve consequências graves na qualidade de vida deles, na sua autoestima. A capacidade de ir e vir, de se cuidar, é um tesouro que só damos o devido valor
quando corremos o risco de perdê-lo. Então, minha gente, a primeira grande lição é essa. Não importa a idade, não importa o cansaço, encontre sempre um motivo para se mover, para colocar o corpo em ação. Cada passo é um investimento na sua liberdade. E isso me leva à segunda lição, que está intrinsecamente ligada à primeira. A importância de manter a mente ativa e ter um propósito. Não basta o corpo funcionar se a mente se apaga, não é mesmo? Lá na casa de repouso, eu notei que muitas pessoas passavam horas e horas em frente à televisão, assistindo a programas sem muito sentido, ou simplesmente olhando para o vazio. A ausência de estímulos, de conversas significativas, de desafios, era assustadora. A mente humana precisa de combustível, de problemas para resolver, de coisas novas para aprender, de emoções para processar. Eu vi o efeito dessa inatividade mental de perto. Pessoas que tinham uma memória razoável quando chegaram, em poucas semanas, começaram a ter dificuldades para lembrar nomes, eventos recentes, até mesmo onde tinham colocado seus óculos. A deterioração cognitiva, para alguns, parecia acelerar de forma drástica na falta de propósito. Pense em como o seu cérebro é uma ferramenta incrível. Ele foi feito para pensar, para criar, para se adaptar. Se você não o exercita, ele enferruja, assim como um músculo. Eu, por exemplo, sempre gostei de ler e de resolver palavras cruzadas. E lá, mesmo com as limitações, eu me agarrava a isso. Pedia livros emprestados, tentava conversar com os funcionários sobre assuntos variados, observava as pessoas e tentava entender suas histórias. E isso fez uma diferença enorme para mim. Eu percebi que ter um projeto, por menor que seja, é vital. Pode ser aprender uma nova receita, plantar uma flor, organizar fotos antigas, ligar para um amigo distante para colocar a conversa em dia, escrever um diário. Não importa o que seja. O importante é que seja algo que te desafie um pouco, que te dê uma razão para acordar de manhã e pensar: hoje eu vou fazer aquilo. Muitas vezes, a gente se aposenta e pensa que é hora de não fazer nada. Mas o não fazer nada pode ser um veneno lento para a mente. Busque hobbies, aprenda um idioma, toque um instrumento, participe de um grupo de leitura, aprenda a usar o computador ou o celular de uma forma diferente. Converse, questione, compartilhe suas histórias. Quando a mente está ativa, o espírito também se eleva. É como se o cérebro dissesse: ah, ainda sou útil, ainda tenho algo a contribuir. E essa sensação de utilidade é um motor poderoso para a felicidade e para a manutenção das nossas capacidades. Eu vi pessoas mais velhas que eu lá, com a mente mais aguçada do que a de alguns jovens, simplesmente porque nunca pararam de aprender e de se interessar pelo mundo. E isso, minha gente, é uma lição para a vida toda. Então, com a movimentação do corpo e a ativação da mente, já temos dois pilares fortíssimos para uma vida plena. Mas não paramos por aqui, há mais verdades que desvendei. Agora que discutimos a importância de se mover e de manter a mente ativa, vamos seguir para a próxima lição, que toca em algo ainda mais fundamental para o nosso bem-estar. Pois é, a terceira lição que a Casa de Repouso me trouxe é sobre a força das conexões humanas. Lá dentro, eu vi de perto como a solidão pode ser devastadora, uma doença silenciosa que corrói por dentro. Algumas pessoas recebiam visitas todos os dias, outras, uma vez por semana, e havia aquelas que raramente tinham a companhia de alguém de fora. E o impacto disso era visível. Quem tinha contato regular, quem podia conversar, rir, ou até mesmo reclamar com alguém de fora, parecia ter uma energia diferente, um brilho nos olhos que os outros não tinham. A gente tende a pensar que depois de uma certa idade, o círculo social naturalmente diminui. E de fato, amigos se vão, a família pode estar distante. Mas o que eu aprendi
é que a gente não pode desistir de buscar essas conexões. Não precisamos de uma multidão, mas de algumas pessoas com quem podemos compartilhar a vida, mesmo que seja por telefone ou videochamada. Lá, eu vi a alegria de um senhor quando a neta ligava por vídeo para mostrar o cachorrinho novo. Era um momento de pura felicidade que mudava o dia dele inteiro. E a tristeza de uma senhora que ficava sentada na sala, olhando para a porta, esperando por uma visita que quase nunca chegava. É crucial manter o contato com a família. Sim, mas também com amigos, vizinhos e até mesmo construir novas amizades. Participe de grupos na sua comunidade, seja de caminhada, de jogos de tabuleiro, de voluntariado, de leitura. Vá à igreja, ao centro comunitário, à padaria onde as pessoas se reúnem. Hoje em dia, com a internet, há muitos grupos online onde você pode encontrar pessoas com interesses parecidos. Não se isole. A troca de ideias, o riso compartilhado, a simples presença de outra pessoa, tudo isso alimenta a nossa alma e nos protege da melancolia. Eu vi que a solidão pode até mesmo impactar a saúde física, tornando as pessoas mais vulneráveis a doenças e a uma recuperação mais lenta. Então, meu conselho é: cultive suas amizades, busque novas e nunca subestime o poder de um bom bate-papo. É um remédio poderoso contra os males da idade. Agora que falamos sobre a importância de se conectar com os outros, vamos à quarta lição, que me abriu os olhos para algo que muitas vezes subestimamos: a nutrição e o cuidado personalizado com o que comemos. Em uma casa de repouso, a comida é, na maioria das vezes, padronizada. Claro, há dietas especiais para quem precisa, mas, no geral, a variedade e o sabor podem não ser os ideais. E eu percebi o impacto direto disso na energia e no humor das pessoas. Uma dieta pobre em nutrientes ou monótona pode não só enfraquecer o corpo, mas também a mente. Eu vi o contraste entre os que tinham familiares trazendo refeições caseiras ocasionalmente, com temperos frescos, frutas da estação, e os que dependiam exclusivamente da comida da instituição. Aqueles que recebiam um carinho na alimentação pareciam ter mais vitalidade, um sistema imunológico mais forte e até um semblante mais alegre. Isso me fez refletir sobre a importância de sermos os guardiões da nossa própria alimentação, o quanto isso é um ato de amor próprio e de respeito ao nosso corpo. Mesmo que você não tenha grandes restrições, preste atenção no que coloca no prato. Priorize alimentos frescos, coloridos, ricos em vitaminas e minerais. Frutas, verduras, legumes, proteínas magras, grãos integrais. Evite alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal e gorduras não saudáveis. Beba bastante água. Isso é fundamental para tudo, desde a digestão até o funcionamento do cérebro. Se você tem condições, cozinhe suas próprias refeições ou peça a alguém para fazê-lo com ingredientes de qualidade. Experimente temperos novos, receitas diferentes. A comida é mais do que apenas sustento. É prazer, é cultura, é medicina. E quando estamos em casa, temos a liberdade de escolher o que é melhor para nós. Não desperdice essa autonomia. É um dos pilares para mantermos a nossa saúde e energia em alta. Não espere que alguém decida por você. Seja o chefe da sua própria saúde. E por último, mas não menos importante, a quinta e talvez a mais tocante lição: a importância de manter a sua autonomia e o poder de fazer suas próprias escolhas. Na casa de repouso, muitas das decisões mais básicas são tomadas por você. A que horas você come, a que horas toma banho, o que vai vestir, muitas vezes, as roupas são lavadas e voltam misturadas. E embora isso seja feito para organizar e cuidar, a perda dessa autonomia, mesmo nas pequenas coisas,
é incrivelmente dolorosa e desempoderadora. Eu vi pessoas que, de repente, não podiam mais decidir se queriam comer arroz ou massa naquele dia, ou se preferiam tomar café com leite ou chá. Era tudo pré-determinado. E essa constante privação da escolha tira a dignidade, a sensação de ser um indivíduo. Começa com pequenas coisas, e antes que se perceba, a pessoa se sente infantilizada, sem controle sobre a própria vida. Essa experiência me fez valorizar cada pequena escolha que fazemos no dia a dia. Desde o que vamos vestir, o que vamos comer, até como vamos preencher nosso tempo. Não delegue essas decisões a outros, a menos que seja absolutamente necessário. Mantenha sua mente ativa na hora de planejar seu dia, de organizar suas finanças, de decidir sobre o seu lazer. Participe ativamente das conversas sobre a sua saúde e tratamento. Faça perguntas, dê sua opinião. Não deixe que a idade ou a ideia de que outros sabem melhor roube sua voz. Lute para manter sua independência o máximo possível. Adapte sua casa para que ela seja segura e funcional para você. Considere tecnologias que possam te ajudar. Se precisar de ajuda com algumas tarefas, contrate alguém ou peça o apoio da família, mas mantenha-se no comando da direção da sua vida. Seja você quem decide o rumo, quem dá a última palavra. Essa é a essência de manter-se vivo e com propósito, mesmo quando o corpo já não é o mesmo. Essa capacidade de escolha, de autonomia, é um direito e um bem precioso que devemos proteger com todas as nossas forças. Eu percebi que perder a autonomia é, em muitos sentidos, perder parte de si mesmo. Então, valorize cada escolha que você ainda pode fazer. Com essas 5 lições em mente, tenho certeza de que você já pode começar a olhar para o seu dia a dia de uma forma diferente. Mas ainda tenho uma mensagem final e um convite especial para você. Vamos juntos para a última parte deste nosso bate-papo, onde vou amarrar tudo isso e te deixar com algo para refletir profundamente. Então, minha gente, depois de 2 meses vivendo a realidade de uma casa de repouso, eu voltei para casa com a alma cheia de novas perspectivas. O que aprendi lá não foi sobre como sobreviver em um ambiente institucional, mas sim sobre como viver de verdade enquanto ainda temos a autonomia em nossas mãos. Eu vi de perto o que acontece quando a gente se esquece de mover o corpo, de estimular a mente, de cultivar as amizades, de nutrir o corpo com cuidado e de proteger a nossa capacidade de escolha. E essa observação me transformou. É como se a vida me tivesse dado um chacoalhão, um lembrete vívido do que realmente importa. Aprendi que cada passo que damos, cada livro que lemos, cada conversa que temos, cada fruta que escolhemos comer, cada decisão, por menor que seja, é um tijolo que constrói a nossa liberdade e a nossa qualidade de vida. Não é um destino que se atinge. É uma jornada diária de escolhas conscientes. Você se lembra da primeira lição sobre nunca parar de se mover? Não subestime o poder de uma caminhada diária, de alongamentos simples pela manhã ou de levantar-se e sentar-se algumas vezes ao longo do dia. O corpo foi feito para o movimento, e cada gota de esforço que você faz para mantê-lo ativo é um investimento na sua capacidade de continuar fazendo as coisas que você ama. Não espere a dor ou a limitação para começar. Comece hoje, com o que você tem, onde você está. Seja na cozinha, no jardim ou na sala de estar. Mova-se. E sobre a mente, lembre-se. Ela é um músculo que precisa de exercícios. Ler, aprender algo novo, resolver um quebra-cabeça, contar histórias, tudo isso mantém nossa mente afiada e pronta para os desafios da vida. Ter um propósito, mesmo que seja pequeno, dá significado aos nossos dias. Não se entregue ao tédio ou à rotina sem sentido. Busque algo que te motive, que te faça sentir útil e engajado com o mundo. A curiosidade é a fonte da juventude mental.
Não se esqueça também da terceira lição, sobre o poder das conexões humanas. A solidão é um fardo pesado. Cerque-se de pessoas que te amam, que te valorizam, que te fazem rir. Reconecte-se com velhos amigos, faça novos. Abrace, converse, compartilhe. A vida é muito mais rica quando dividida. E hoje, com tantas formas de comunicação, não há desculpa para se isolar completamente. Um simples telefonema pode iluminar o dia de alguém e o seu também. A alimentação, a quarta lição, é a nossa farmácia diária. O que você come é a base da sua energia, da sua saúde, da sua disposição. Opte por alimentos frescos, naturais, cheios de vida. Cuide do seu prato como cuida do seu corpo. Ele merece o melhor combustível. E a água, essa companheira essencial, não pode faltar. Não se alimente apenas para saciar a fome, mas para nutrir cada célula do seu ser. E, finalmente, a mais importante de todas, a quinta lição. Preserve sua autonomia, seu poder de escolha. Não deixe que ninguém decida por você o que você pode ou não fazer, o que você deve ou não gostar. Mantenha as rédeas da sua vida. Tome suas próprias decisões, mesmo nas coisas mais simples. É a sua dignidade, a sua individualidade que está em jogo. Essa capacidade de escolha é o que nos faz adultos, o que nos faz quem somos. Lute para mantê-la. Adapte-se, sim, mas nunca se renda à passividade. Minha gente, eu espero de coração que essas lições, que vieram de uma experiência difícil, possam servir de inspiração e alerta para você. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua felicidade e na sua liberdade de viver a vida exatamente como você deseja, em todas as idades. A vida é um presente e cada dia é uma oportunidade para vivê-la plenamente. Eu adoraria saber o que você pensa sobre tudo isso. Você já teve uma experiência parecida? Quais são as suas próprias lições sobre o envelhecimento? Compartilhe seus pensamentos e suas histórias nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. Se este vídeo te tocou, se te fez refletir, por favor, deixe o seu gostei para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a conversar sobre como viver nossa melhor vida em todas as fases. Muito obrigado por sua companhia. Lembre-se, a vida é para ser vivida com paixão, propósito e muita autonomia. Viva sua melhor vida em cada idade. Um grande abraço.